O tema de hoje é baseado num artigo de Alessandro Lima intitulado A Revelação Divina e o Fundamento da Teologia, disponível no site do autor. Se a gente parar alguém na rua hoje e perguntar o que significa ter fé, a esmagadora maioria das pessoas provavelmente vai apontar para o próprio peito, né? Com certeza. É a resposta padrão. Pois é. Vão dizer que é um sentimento super profundo, sabe? Uma jornada íntima, uma convicção muito pessoal, que nasce lá no fundo do coração e ajuda a gente a enfrentar os dias difíceis. Sim, aquela ideia de que a fé é um refúgio puramente emocional. Exatamente, mas e se essa exata mentalidade, tipo, a ideia de que a fé é, antes de tudo, algo que a gente sente ou que a gente mesmo constrói, for, segundo uma certa tradição milenar, a maneira mais rápida de destruir a própria fé? Nossa, essa é uma provocação forte. Porque pensa bem, o que acontece com essa crença toda quando os sentimentos simplesmente desaparecem num dia ruim? O fascinante aqui é que a estrutura inteira desmorona. Quando a base de uma crença é puramente emocional ou, sei lá, ancorada numa intuição totalmente privada, ela fica muito refém da nossa instabilidade humana. A gente acorda de mau humor e a fé vai embora. Exato. E o debate sobre onde exatamente a gente deve ancorar essas nossas crenças mais profundas está bem no centro da nossa análise de hoje. E para mergulhar de cabeça nessa questão, a gente está trazendo para a mesa hoje um artigo do apologeta católico Alessandro Lima. E olha, o texto dele funciona como uma lente de aumento sobre um material bem denso e histórico, que é o Prolegomena. Que é a introdução, né? Isso, a introdução do tratado De Divina Traditione. Foi escrito lá no século XIX pelo cardeal Johannes Baptist Franzellin. E, assim, antes que o pessoal que está nos ouvindo ache que a gente vai passar os próximos minutos lendo um manual árido de teologia em latim... Por favor, não. Não, de jeito nenhum. O objetivo do nosso mergulho profundo aqui é traduzir a mecânica fascinante que esse autor usa para explicar como a fé funciona na prática. E o artigo começa justamente atacando dois extremos, sabe? Dois polos que tentam sequestrar o conceito de religião. O texto mapeia esses dois polos opostos como os grandes inimigos de uma crença sólida mesmo. De um lado, a gente tem o racionalismo. Tá, e como ele define isso? É a tentativa de pegar a religião e espremer ela, tipo, até que vire apenas um conjunto de regras morais ou uma especulação puramente filosófica. A mente humana tenta dominar e racionalizar todo o mistério. Entendi. Aquele foco total no intelecto, né? Exatamente. E do outro lado, existe o fideísmo, que é exatamente aquele cenário de apontar para o peito que a gente mencionou agora há pouco. Ah, o sentimento puro. Isso. O fideísmo transforma a fé numa experiência mas tão íntima e irracional que ela perde qualquer contato com a realidade objetiva. O problema desses dois caminhos, segundo a fonte, é que nenhum deles oferece uma rocha firme. Ambos deixam o indivíduo pisando em areia movediça. Perfeito. É exatamente essa crítica. E a alternativa que o cardeal Franzellin apresenta, que é super detalhada no artigo, propõe uma mudança radical de perspectiva. A fé cristã não seria, então, uma invenção da nossa cabeça num momento de reflexão filosófica. Nem aquele frio na barriga emocional. Nem isso. Na sua essência mais pura, a fé é descrita como uma resposta. Tipo um movimento de obediência a uma revelação que vem de fora. Uma palavra que é dita por Deus e o ser humano simplesmente responde a ela. Exato. Mas assim, dizer Deus falou, eu acredito, levanta uma questão bem mecânica. Como é que isso se estrutura de verdade na mente de quem crê? Como isso funciona? Então, o autor usa uma divisão técnica muito precisa para explicar isso. Ele separa a crença em duas partes que são inseparáveis: o objeto material e o objeto formal. Certo, vamos desvendar isso para o nosso público porque os termos assustam um pouco. Parecem complexos, mas não são. Na linguagem teológica que a fonte traz, o objeto material responde à pergunta "o que eu creio?". É o conteúdo, sabe? As coisas específicas, os detalhes. Isso, o conjunto de verdades reveladas, os dogmas, os ensinamentos que foram transmitidos, esse é o material. Uhum.
O objeto formal, por sua vez, responde à pergunta por que eu creio. Tá, então é a motivação? É mais que isso, é a garantia. Qual é a garantia de que esse conteúdo é verdadeiro e não, tipo, uma mitologia muito bem elaborada? O objeto formal é a autoridade de quem está revelando essas verdades. Cara, pensando numa forma de visualizar isso fora desse vocabulário teológico, vamos tentar uma analogia aqui. Imaginemos um contrato de compra e venda de um imóvel. Adoro analogias, vamos lá. As cláusulas desse contrato, o endereço da casa, o valor que foi negociado, as datas de pagamento, todo esse texto escrito nas páginas seria o objeto material. A informação nua e crua. Exato. Mas qualquer pessoa pode imprimir um papel com essas informações na impressora de casa. Ler essas cláusulas não garante que o contrato tem validade real. O que dá o peso de lei àquele documento, o que faz ele valer mesmo, é o selo do cartório. O carimbo, a assinatura reconhecida, o carimbo oficial lá no final da página. Esse selo seria o objeto formal. É a garantia externa que faz a gente confiar que aquelas palavras têm lastro na realidade. Nossa, essa analogia do contrato captura perfeitamente a essência do argumento. Especialmente quando a gente olha para quem está carimbando esse papel na visão do autor. Quem é o dono do cartório, né? Exato. Porque ter domínio sobre objeto material, tipo decorar todas as cláusulas bíblicas ou conhecer a fundo a história da religião, isso não resulta em fé verdadeira se não houver a submissão ao objeto formal. Se não confiar no selo. Isso. E o texto é muito inflexível sobre a natureza dessa autoridade. A fonte traz uma referência direta ao Concílio Vaticano I, que estabelece o pilar central dessa garantia. Eles dizem o seguinte: Deus não pode enganar nem ser enganado. Nossa, isso muda completamente o peso da crença, não muda? Muda tudo. Porque não estamos mais no terreno do eu acho que o universo funciona assim. Não mesmo. O texto deixa claríssimo que a fé, sob essa ótica, simplesmente elimina a conjectura humana. A certeza absoluta de quem crê não vem da capacidade dessa pessoa de provar logicamente cada vírgula do contrato. Ela não precisa ser um advogado brilhante. Exato. Ela vem da confiança total na fidelidade desse carimbo divino. O assentimento não acontece porque a mente humana compreendeu perfeitamente o mistério. Acontece porque a autoridade infinita de Deus se comprometeu com aquela revelação. É o reconhecimento dessa autoridade que valida todo o resto. É o reconhecimento do selo. O que nos empurra para a próxima grande parede lógica dessa nossa análise de hoje. Porque assim, se a gente já tem o contrato, que são as verdades reveladas, e a gente tem o selo divino de autenticidade. Certo. Que com isso no dia a dia, o artigo aponta para uma distinção colossal entre dois conceitos cruciais para quem está iniciando na teologia. Que são a fé objetiva e a fé subjetiva. Isso, a fides quae e a fides qua, para usar aqueles termos em latim que a fonte menciona bastante. E aí, como a gente simplifica isso? Bom, essa é a fronteira exata onde a revelação divina encontra a liberdade e a inteligência do indivíduo. A fé objetiva, a fides qua, é aquele pacote de verdades fechado, imutável. É o que foi revelado. O material. O material com o selo formal. Já a fé subjetiva, a fides qua, é o ato interior da pessoa. É o ato de abraçar aquilo e dizer sim a esse pacote. Entendi. Vamos trocar o cartório por um teatro agora, para visualizar melhor. Vamos ver. Se a fé objetiva é uma partitura musical clássica, digamos, uma sinfonia complexa do Beethoven, ela existe independentemente de alguém tocar ou não, certo? Sim, as notas estão lá. As notas, as pausas, o andamento, tá tudo cravado no papel. Essa é a fé objetiva. A fé subjetiva seria o ato do músico pegar o violino, ler aquela partitura e dar vida à música através da inteligência dele, da vontade dele. Perfeito. O conteúdo objetivo encontra a ação subjetiva. Mas olha, aqui eu vejo um choque enorme com o mundo real. O que acontece quando o jazz entra na sala? Como assim o jazz? É que a natureza humana ama improvisar, né? E se eu pegar essa partitura milenar e disser, sabe de uma coisa? Esse trecho aqui não ressoa muito com a minha verdade pessoal. Ah, entendi onde você quer chegar. Eu vou tocar num ritmo de bossa nova, vou mudar essas notas porque reflete melhor o que eu sinto no meu coração hoje. Tipo, na arte, isso é brilhante.
mas o texto parece sugerir que na teologia a improvisação é meio que fatal. Fatal é a palavra certa para o que o autor defende. O argumento do artigo é que improvisar, nesse contexto específico, destrói a própria essência da música original. A fonte combate violentamente a ideia de que a fé pode ser, customizada para caber na sensibilidade de cada época ou de cada indivíduo. Não tem cardápio à la carte. Não tem. O ato subjetivo de tocar o violino só vai produzir a verdadeira música se for submisso e, milimetricamente alinhado às notas originais da partitura. Caramba! E para dar um peso histórico a essa rejeição do subjetivismo, o artigo resgata a figura de São Vicente de Lérins, que foi um monge lá do século V. Ele cunhou uma regra de ouro para identificar o que é a autêntica tradição católica. E o que ele disse? E o que ele disse? Ele disse que deve-se manter o que foi crido em toda parte, sempre e por todos. Em toda parte, sempre e por todos. Olha, isso exige uma universalidade quase esmagadora. É o antídoto definitivo contra a improvisação que você mencionou. A música pessoal, a fides quae, perde o status de fé verdadeira no momento exato em que se desvia da fides quae. No momento em que muda uma nota. Exato. O autor demonstra que a inteligência e a vontade humanas não são convidadas a editar a revelação, elas são convidadas a aderir a ela. Se a partitura é divina, alterá-la não é um ato de criatividade, é uma falsificação. O texto não deixa margem nenhuma para essa visão contemporânea de uma espiritualidade self-service, onde a gente pega o que agrada e deixa o que incomoda de fora. Nenhuma margem. Mas espera aí, a analogia da partitura levanta um problema prático bem óbvio. Papel envelhece, a tinta borra. Se a gente está falando de uma partitura que foi entregue há 2000 anos... Que foi copiada, traduzida... Sim, atravessou guerras, impérios. Quem é que garante que as notas que a gente tem hoje são as mesmas? E tem mais. Ler uma partitura complexa exige muita técnica. Quem é o professor oficial que olha para o músico iniciante e diz: não, pera lá, você está lendo esse compasso errado? É a grande questão, né? Porque se a gente deixar a partitura na mão de 100 músicos autodidatas, a gente vai ter 100 sinfonias completamente diferentes. O artigo precisa de uma ponte entre esse texto antigo e quem crê hoje. E o texto fornece essa ponte, sim. Ele introduz o papel incontornável da Igreja e do seu magistério vivo. Na argumentação lá do cardeal Franzelin e do autor do artigo, Deus não simplesmente jogou um livro sagrado no mundo e deixou a humanidade tentando decifrar o enigma por conta própria. Não é um quebra-cabeça solto. Não. A garantia de que a partitura não foi adulterada e de que está sendo lida da forma correta repousa na autoridade da Igreja, que, segundo essa tradição, atua sob a assistência contínua do Espírito Santo. Entendi. O artigo, inclusive, ilustra a força dessa dependência com uma declaração super famosa de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: eu não creria no Evangelho se a isto não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Uau! Uma frase dessas deve causar arrepios em muita gente hoje em dia. Santo Agostinho subordina a confiança no texto sagrado à confiança na instituição histórica que preservou e definiu esse texto. Sim, é uma subordinação direta. O choque cultural aqui é imenso, porque a nossa sociedade atual idolatra a autonomia. A ideia de livre exame ou interpretação privada não é apenas comum hoje, é tipo um direito intocável para a mente moderna. É o padrão de como a gente opera, né? Totalmente. Dizer a alguém hoje que a pessoa não tem autoridade para interpretar um texto histórico da forma como a sua consciência dita é quase uma ofensa pessoal. Como é que o artigo justifica tirar essa autonomia das mãos do indivíduo? Ele justifica redefinindo o que significa fazer teologia. A fonte é muito explícita ao dizer que a teologia é a ciência fidei, a ciência da fé. Ciência? É. Pensa numa ciência exata. Você não inventa os resultados de um experimento baseados em como você se sente naquele dia. Você descobre, organiza e explicita leis que já existem na natureza. Ah, entendi a lógica. O cientista não cria a gravidade. Perfeito.
o teólogo, sob essa ótica, é um cientista do mistério que foi revelado. Ele harmoniza as verdades, mas não tem poder nenhum para criá-las ou alterá-las. E, para desarmar essa defesa moderna da interpretação privada, o autor invoca a própria Escritura. O que ele cita? Ele cita a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, e a passagem é bem categórica ao afirmar que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Fica estabelecido, então, pelo argumento do texto, que o professor de música tem a palavra final. O indivíduo não pode reivindicar uma iluminação particular que vá contradizer o ensino universal daquela partitura. Exatamente isso. O que nos leva para o ápice do embate apologético do artigo. Porque, se a partitura precisa desse professor oficial, toda a estrutura do protestantismo histórico e do seu princípio fundante, que é a sola escritura, entra diretamente na mira dessa análise. Sim, o argumento da fonte culmina exatamente nessa crítica sistemática sola scriptura. Para quem não está familiarizado, a doutrina protestante, de forma bem resumida, propõe que as escrituras contêm tudo que é necessário para a salvação e são a única regra infalível de fé. A Bíblia seria o próprio juiz, né? Isso, dispensando a necessidade de um magistério infalível externo para interpretar ela. E o texto do Alessandro Lima desmonta isso, voltando àquela divisão lá do começo, certo? A distinção entre o material e o formal que a gente discutiu. O autor argumenta que colocar todo o peso apenas no texto bíblico é tentar se apoiar somente no objeto material. É focar só nas cláusulas do contrato, ignorando completamente o selo do cartório que tem o encargo de validar e interpretar essas cláusulas ao longo da história. O artigo alega que a Bíblia, isolada da autoridade viva da igreja que a definiu lá atrás, se torna um livro mudo. Ela não pode, sei lá, levantar a mão e se defender quando alguém interpreta ela de forma totalmente equivocada. O livro não fala por si só quando é questionado. E a fonte usa a própria história como prova dessa falha estrutural. Como assim? O autor aponta para o que ele chama de fragmentação inevitável. Ele fala das milhares de comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, todas lendo exatamente o mesmo livro, todas afirmando ser guiadas pelo Espírito Santo, mas ensinando doutrinas que são frontalmente contraditórias entre si. Nossa! É a sinfonia tocada de 1000 jeitos diferentes que a gente falou. É a prova prática de que o modelo na visão dele falha. A análise aponta a fragmentação não como um mero acidente de percurso, sabe? Mas como o sintoma inevitável de remover o objeto formal da equação. Fica cada um por si. Sem a autoridade da igreja para atuar como um árbitro final, a sola scriptura se converte, na prática, no domínio puro do subjetivismo. O indivíduo, mesmo sem perceber, acaba se tornando a sua própria autoridade final de interpretação. Mas, só para deixar claro para o pessoal que está acompanhando, o texto não diz que a igreja é inimiga da Bíblia, né? Não, pelo contrário. O texto faz questão de frisar que a igreja não se posiciona acima da palavra de Deus, como se fosse uma rival da Bíblia. Na verdade, ela é o contexto vital onde a Bíblia respira. A casa dela. A instituição serve como a salvaguarda, aquilo que impede que a revelação seja estilhaçada pelas opiniões privadas de cada nova geração. E o autor traz uma citação bem antiga e pesadíssima para coroar esse ponto, resgatando as palavras de São Cipriano, que foi um dos primeiros padres da igreja. E a frase é muito cortante, ele diz assim: não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. É fortíssimo. A profundidade dessa imagem materna muda totalmente o tom do debate. Não se trata apenas de uma instituição jurídica lá ditando regras e apontando o dedo, mas de um ambiente familiar que gera e nutre essa fé objetiva. Não tem como o indivíduo se conectar saudavelmente ao pai saltando por cima da mãe que o instrui na leitura do contrato, na leitura da partitura. O texto consolida uma visão onde a fé isolada é quase um oxímoro, sabe? Uma contradição de termos. A crença autêntica para essa tradição é, por definição, um ato de comunhão com a comunidade histórica e com esse ensinamento contínuo. É uma pancada dupla, né? Sim. A crítica atinge tanto o protestantismo por sua rejeição da tradição viva, quanto o homem moderno secularizado que transforma o próprio ego na medida de todas as verdades espirituais. Sim, gente, é uma quantidade brutal de implicações filosóficas e históricas para digerir.
A gente navegou por conceitos bem densos, então vamos garantir que os alicerces dessa estrutura ficaram claros para quem nos ouve. Vamos recapitular. A gente viu que a fé, de acordo com essa tradição, e segundo o artigo, não é um salto irracional no escuro, não é só emoção, e também não é uma elucubração puramente intelectual. É o assentimento inabalável à verdade revelada. Garantido exclusivamente porque Deus, que não engana, é o autor dessa revelação. Esse é o carimbo. E a gente dissecou a diferença crucial entre a música escrita na partitura, que é a fé objetiva e inalterável, E o ato de tocá-la, a fé subjetiva que exige a submissão total do músico. isso. E, coroando o argumento todo, acompanhamos a visão de que a Bíblia, o objeto material, precisa indispensavelmente de um magistério vivo, o objeto formal. Tudo isso para não colapsar nessa multiplicidade infinita das interpretações privadas. E olha, expandindo isso para além das fronteiras da teologia clássica, o núcleo desse debate tem muito a ensinar sobre como a gente consome informações hoje em dia. Verdade. Como isso se aplica ao nosso dia a dia. A gente vive a era de ouro da interpretação privada. A internet deu para nós a ilusão de que somos agentes intelectuais completamente autônomos, capazes de ler qualquer documento, assistir a qualquer vídeo no YouTube e, sozinhos, extrair a verdade absoluta sem precisar de nenhuma tradição, de contexto histórico ou de uma comunidade de especialistas. A gente acha que vira o mestre em tudo, né? Pois é. Compreender o perigo do subjetivismo que é exposto pelo artigo, a ideia de que sem uma estrutura objetiva e universal a gente fragmenta a realidade em pequenas ilhas de ego, isso é um alerta gigante para a sociedade. É um choque de realidade. Mostra como somos extremamente vulneráveis quando a gente tenta ser nosso próprio mestre em absolutamente tudo. Nossa, isso nos leva a um ponto de reflexão que transcende o texto, mas que nasce diretamente dessas provocações que ele faz. A gente passou esse tempo todo falando sobre a necessidade de um guia, de uma comunidade histórica viva, para garantir que a gente não distorça textos milenares. Sim. Pergunta que eu deixo fervilhando para o público que está acompanhando a gente é a seguinte: quando a gente se senta sozinho hoje, no sofá de casa, com um smartphone na mão ou com um livro antigo, lendo notícias, lendo filosofia ou história, até que ponto as conclusões que a gente tira ali, sozinhos, são realmente fruto de um pensamento livre? Essa é a grande questão. Ou será que sem uma tradição contínua para ancorar a gente, o que a gente chama de livre exame é apenas o nosso cérebro usando os textos dos outros como um espelho, só para confirmar os preconceitos e as opiniões que a gente já tinha antes mesmo de começar a ler? É o tipo de paradoxo que desmonta a nossa vaidade intelectual, né? Achar que a gente é livre da influência de autoridades externas muitas vezes só torna a gente cego para as autoridades invisíveis que realmente estão moldando nossos pensamentos. É uma armadilha fascinante para a mente moderna. Olha, foi um percurso e tanto pelos bastidores lógicos de algo que muita gente considera apenas um sentimento inexplicável. A gente analisou partituras intocáveis, contratos garantidos por selos eternos e o peso das tradições frente a esse nosso desejo moderno de improvisar o tempo todo. Um agradecimento enorme a quem esteve conosco até aqui, desvendando cada camada desta análise profunda de hoje. Continue questionando onde exatamente as fundações das suas ideias estão apoiadas e nos encontramos no nosso próximo mergulho profundo.